Noite, atos de vandalismo e arruaça em Luanda provocam 22 mortos e perto de 200 feridos. E na Huila, há o registro de uma morte. Encerramento de postos de abastecimento. Cidadãos em algumas zonas de Luanda queixam-se de dificuldades no abastecimento de viaturas. Autocarros públicos da Tecul retomam hoje a atividade de transportes depois de 48 horas fora de circulação. Xangai, China, passagem do tufão Komei obrigou retirada de 280 mil pessoas. Angola joga hoje pela permanência no Afrobasket diante dos Camarões. Geração Jornal, quarta-feira, 30 de julho. Bem-vindo, Atualidade. Muito boa noite. Subiu para 22 o número de mortos em consequência dos atos de vandalismo, arruaça e pilhagem de bens públicos e privados que se registram em Luanda e noutras províncias desde a última segunda-feira. Os dados foram revelados pelo Ministro do Interior, Manuel Homem, à saída do Conselho de Ministros, onde apresentou o ponto de situação dos acontecimentos que resultaram em mais de 1000 detidos. O Conselho de Ministros foi orientado pelo Presidente da República, João Lourenço. A semana começou com um clima turbulento em Luanda, tendo a situação caracterizada por atos de vandalismo e arruaça que desencadearam um clima de insegurança generalizada a transeuntes e comerciantes, se estendido para as províncias do Ambo, Benguela, Icolo-Bengo, Bengo e da Huila. Os conflitos que envolveram populares que se insurgiram contra agentes das forças da ordem e segurança resultaram no encerramento de estabelecimentos comerciais e num significativo absentismo de funcionários públicos e privados. Das consequências registradas até o momento, contabilizam-se 22 mortes, sendo uma de um agente da Polícia Nacional, 197 feridos e mais de 1.200 detidos. Temos 22 mortos, destes a destacar um efetivo da Polícia Nacional de Angola que em serviço foi infelizmente vítima desta ação que aconteceu na província de Icolo-Bengo. Igualmente temos registros de 197 feridos e também 1.214 cidadãos detidos pela prática de atos de vandalismo e pilhagem e também instituições como 66 lojas da rede de várias entidades, são várias empresas que aqui não importa realçar, e que também, entre outras instituições, destacam-se agências bancárias e também viaturas de cidadãos e de instituições públicas, como viaturas da Polícia Nacional e ambulâncias, autocarros que foram vítimas deste vandalismo que os órgãos do Ministério do Interior tomaram as medidas para assegurar que voltássemos à normalidade. À saída da 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, Manuel Homem, Ministro do Interior, admitiu que o momento exige a atenção dos órgãos de defesa e segurança, por isso garante que as autoridades não vão permitir que a situação saia do controle. Queremos transmitir aos cidadãos angolanos e à comunidade residente no nosso país que continuaremos empenhados em assegurar que a segurança pública no nosso país não sofrerá alterações que inviabilizem a vida social de todos nós. A polícia e os órgãos do Ministério do Interior existem para servir os cidadãos, proteger as famílias, proteger os interesses econômicos e sociais do nosso país, e tudo continuaremos a fazer para que cada um de nós se sinta seguro, se sinta confortável na sua ação diária. Em Luanda, os municípios de Cacoaco, Viana, Maianga, Camama e Quilamba, funcionalidade normal do Estado. No entanto, o titular da pasta do Interior referiu que, apesar de ter sido de forma tímida, na capital do país, a situação começou a regressar à normalidade e justifica o porquê deste posicionamento. Hoje mesmo, ao nível da província de Luanda,
a situação regressou à normalidade, estando já os meios de transportes públicos a funcionar com a regularidade que se impõe. Estão também, igualmente, outros serviços públicos que não tinham sido encerrados, mas que, pela natureza da própria situação, alguns dos funcionários públicos não se fizeram ao serviço, igualmente como instituições privadas, mas nós continuaremos a manter as medidas que foram já tomadas de proteção e manutenção da segurança no país, na província de Luanda e nas províncias onde temos situações de realce, mas de forma geral em todo o país. Segundo o ministro Manuel Homem, apesar de recomendar cuidados e atenção redobrada, a situação de segurança pública em Angola é calma. O governante admite que as manifestações são legítimas e reconhecidas pela Constituição da República de Angola. Todavia, sinaliza que não haverá tolerância aos atos de vandalismo. A situação de segurança pública no país é calma. Os órgãos da Segurança Nacional, do Ministério do Interior, ao nível do país, estão empenhados com forças e meios para assegurar que exista a normalidade que se impõe, que continuaremos a servir e porque as manifestações estão previstas por lei, são autorizadas, desde que não se transformem em atos de vandalismo e arruaças como os que assistimos e que estaremos sempre atentos para dar resposta adequada a cada situação. O ministro do Interior, Manuel Homem, realçou que as medidas adotadas pelas forças de defesa e segurança foram cruciais para a reposição da ordem e tranquilidade públicas e o desencorajamento de novas ações, permitindo a circulação de veículos nas principais vias afetadas de Luanda e noutras províncias. E na província da Huila, o balanço das tentativas de vandalismo e pilhagem, atos registados principalmente no bairro Nambambe e na localidade do Mutundo, dá conta do registro de uma morte. A vítima é um adolescente de 16 anos. Um jovem de 16 anos de idade foi morto a tiro por um agente da polícia na tarde desta terça-feira no bairro do Nambambe, na cidade do Lubango. De acordo com o comandante provincial da polícia, o facto ocorreu quando um grupo de jovens pretendia vandalizar um edifício privado e, na tentativa de dispersar o grupo, o agente efetuou de forma inadvertida um disparo. Segundo Divaldo Martins, a vítima chegou a ser socorrida para o hospital, no entanto, não resistiu ao grave ferimento. O oficial comissário lamenta o ocorrido e garante que o Comando Provincial da Polícia já apresentou condolências à família do jovem. Um grupo de jovens, numa composição ainda indeterminada, começou a movimentar-se para a sede local do partido MPLA com a intenção de vandalizar. E então foi feita uma intervenção nesta altura e durante a intervenção um agente acabou por efetuar disparos e esse disparo atingiu um jovem que depois foi identificado, um jovem na casa dos 16, 17 anos. Este jovem foi socorrido para o hospital, mas infelizmente acabou por falecer. Naturalmente é um incidente que a polícia lamenta e já apresentamos também à família as nossas condolências, lamentamos o facto e estamos já em conversa com a família ainda hoje. Tivemos uma reunião com a família. O comandante provincial da polícia assegura que a corporação está a tratar o incidente com toda a lisura e que, para garantir transparência, já foi entregue ao Ministério Público a devida informação sobre o agente que está à disposição das autoridades. A polícia, por um lado, vai tratar do assunto com toda a transparência e lisura. Uma informação sobre o incidente foi já remetido ao Ministério Público e aguardamos o pronunciamento do Ministério Público em relação ao nosso agente, que encontra-se também nas nossas unidades, mas naturalmente vamos também dar todo o apoio necessário à família, não na perspectiva de justificar ou minimizar o que aconteceu, mas porque entendemos que também devemos cumprir com esta parte. Quanto à situação nas últimas 24 horas no Lubango, Divaldo Martins considera de calma, realçando que apenas foi registado um outro incidente ontem com 3 detidos.
Esta quarta-feira, o policiamento na cidade de Lubango foi reforçado para evitar atos de desordem e vandalismo. Hoje estão em curso também medidas de reforço de policiamento em toda a cidade, na perspectiva de que estas medidas sejam suficientes para não se registrarem atos de desordem. Com os postos de abastecimento de combustível encerrados temporariamente, devido aos atos de vandalismo em várias zonas de Luanda, há vários cidadãos a queixar-se de dificuldades em abastecer as suas viaturas. Um dia típico nas principais avenidas da cidade de Luanda. Aquelas conhecidas como as mais movimentadas registraram uma fluidez fora do comum. Se o trânsito fazia-se com tranquilidade, a paralisação nos postos de abastecimento de combustível contrariou todas as possibilidades da mobilidade auto. Nas primeiras horas do dia, a busca incessante por quem procurou em diferentes pontos da capital foi sem sucesso. Venho do município do Clama, que é propriamente distrito do Golfo. Saí de casa quando eram 9 horas e decidi partir para até o Popula. Popula não encontrei o posto de abastecimento cerrado. Fui para Sama, no antigo controle, também encerrado. Fui para Chicala, aí depois da Praia do Bispo também encontrei. Posto de abastecimento também encerrado. Então decidi chegar até aqui na Fiuda. E a situação está na mesma, não é uma mudança. Carros, motorizadas e outros. As longas filas não resolveram o problema de quem procurava pelo combustível. Cheguei aqui às 9h50, disseram que só vão voltar a reabrir às 14 horas. Estamos aqui à espera do combustível. Esta situação atual, de certo modo, também nos afeta a nós. Essa é uma greve dos taxistas. Só que muitos, em vez de aderirem à greve pacífica, não, optaram pela ruaça. Se tivesse uma greve pacífica, não teríamos munição, estamos aqui à espera de combustível. Mas como houve a ruaça, houve desordem a nível da província de Luanda, então estamos aqui a viver esse momento menos bom. Até para o gás de cozinha, a procura foi nula, já que as agências revendedoras, constatadas pela nossa reportagem, estavam fora de serviço. E houve quem veio de longe, mas a distância não deu solução à necessidade. O que restou foi apenas a frustração dos utentes que perderam o dia. E ainda assim, nada feito. Não tem combustível, a maioria daquela hora não está sendo atendido. Pois aqui não está complicado. Senão aqui não está conseguindo circular. Até ali, quando não acho combustível, vai mandar fechar. Não sei qual é o tipo de problema que nós estamos no país, que as coisas não estão bem, mas eu não sei, encontramos, mas a bicha, a população também quer, todo mundo quer ser atendido, mas não está certo, ainda quer mais fechar as bombas. Já estou aqui, não faz 2 horas de tempo. Sim, mas estou aqui, as coisas não estão bem, não está a correr bem. Nas bombas da Sonangol, localizada na Avenida Comandante Jica, a enchente ganhou espaço, já que era a única em funcionamento. Mas para o desespero dos utentes, em pouco tempo, o posto voltou a ser encerrado. Ou seja, não só apenas quem depende do táxi sentiu o aperto, mas a consequência foi generalizada. De constrangimentos não é tudo. Há também cidadãos a queixar-se de dificuldades na compra de bens de primeira necessidade. O encerramento temporário de alguns estabelecimentos comerciais e a escassez de transportes tornaram a situação complicada. Para algumas famílias angolanas, as compras dos bens alimentares devem ser feitas no final do mês. Hoje, sendo dia 30 de julho, a preocupação intensifica-se porque os mercados informais e alguns formais estão fechados devido aos atos de vandalismo que se têm visto em algumas artérias da cidade capital, em resultado da greve convocada por líderes de associações dos taxistas. O período da paralisação anunciada termina hoje no 3º dia. Helena Nzode, por exemplo, diz que o seu estoque de comida terminou e a única solução foi caminhar pelas ruas de Luanda até encontrar um supermercado aberto ao público. Para se alimentar, desde o último dia em que começou a confusão, foi quando eu comprei alguns takeaway e tenho estado nesse takeaway até hoje. Também fiquei cansada, por isso é que tentei ver alguma coisa diferente.
O importante é olharmos que tudo termina mesmo hoje, né? Que amanhã a vida volta normal, porque se não for é mesmo difícil. Nem consigo imaginar, mesmo hoje, fiquei a pensar nas pessoas que estão no hospital, que as famílias estão distantes, que têm que trazer comida. Nem consigo imaginar o estado dele. O mesmo acontece com o munícipe Arquides Chiagas, que destaca a dificuldade na obtenção do dinheiro para a referida compra dos produtos. É um transtorno imenso, porque as pessoas têm que se deslocar, porque nem todos os supermercados estão abertos. Isso faz com que haja uma deslocação. E nessa deslocação as pessoas podem estar envolvidas numa manifestação de modo despropositado e pegar uma bala perdida e não só. Também por outra ação, as mesmas enchentes que vão aglomerando através das filas no supermercado. Então, e também o acesso ao próprio valor monetário para fazer as compras, visto que os produtos são diferentes do comum, do habitual, isso vai criando muito transtorno nas populações que se sentem obrigados por conta da fome, que têm que comprar alguns mantimentos para a sua alimentação. Sem contar que estamos no final do mês, né? E temos muitos ATMs também danificados. Entretanto, apesar de desejar levar os bens alimentares à casa, a forma de atendimento demasiado morosa levou Helena à desistência. Mas infelizmente nem consegui comprar nada. Como vão entrando poucas pessoas e você aguarda na fila até que as pessoas saírem, então no final não acabei de fazer compras, né? Então voltei em casa sem nenhuma compra. Já a Lucanda Armando achou por bem persistir e comprar os produtos em poucas quantidades, acreditando num amanhã melhor. Essa situação até certo ponto nos pegou de surpresa. Normalmente as pessoas recebem no final de cada mês e as pessoas ainda não tinham recebido e não deu tempo de termos assim um estoque e tudo mais. Não deu esse tempo. E então a gente tem que fazer as compras da medida do possível. O básico, arroz, feijão, para ver se até amanhã, se as coisas se acalmarem, a gente conseguir comprar uma boa quantidade. Para os munícipes, o que mais se deseja é a retoma de uma vida social normal. Esse é o facto mesmo, isso é que está na mente e no coração, que tudo volta ao normal, porque assim mesmo é difícil. Nesse momento, quem mais sofre é a população. Quem mais está a ser prejudicada é a população, é a camada baixa, nós, camada baixa, que não temos onde recorrer. E depois de 48 horas fora de circulação devido aos atos de vandalismo e pilhagem em Luanda, os autocarros públicos da Tecul retomaram hoje a atividade de transporte de passageiros. A transportadora coletiva urbana de Luanda fala em perdas significativas de faturação durante os 2 dias. Os valores suplantam os 48 milhões de kwanzas. Foram mais de 10 autocarros vandalizados da Tecul, o que forçou a retirada dos meios em toda a extensão da província de Luanda, deixando as paragens vazias. Os cidadãos que fazem o uso frequente dos autocarros falam em dias difíceis que tiveram de enfrentar e reprovam os atos de vandalismo. Até que estou um bocadinho alegre que agora já há transporte público, porque as pessoas começarem a andar. Bem, dificuldades foram por motivo mesmo de transportes, né? Bem, as pessoas tinham que ir trabalhar a pé e regressar a pé, então era muito complicado. E assim já nos sentimos mais melhor ainda. Nem que sequer azul branco não havia e muitos autocarros a serem vandalizados, mas entre tudo, graças a Deus, estamos a ver hoje o 3º dia da semana, que tudo está mais calmo, graças ao nossos agentes também entreviram-se, né? Tudo de bom, não seria assim desse jeito, mas tudo já foi feito, nada mais fazer. Apesar do clima de insegurança que se instalou durante as ações de pilhagem e distúrbios, os cidadãos mostram-se esperançosos em dias melhores de estabilidade pública. Não dá para se locomover muito, as ruas cheias, agitadas, tiroteios, alguns jovens não só irem nas lojas, a sacanearem, mas graças a Deus, né? Está tudo a acalmar. De hoje ao princípio da manhã até agora ainda deixamos lá calmo, sereno. E vamos esperar, né? Mas amanhã todo mundo, quem tiver que ir, vai, arrisca, porque está calmo, está seguro. Essa via da Adelina Rodrigues, a polícia está lá em prontidão, forças estão lá e está tudo lá, está na normalidade. A vandalização estava a ser demais. Enfim, conseguimos superar. A polícia estava em prontidão, que é para apaziguar o caso, não é? Nesse contexto,
está tudo bem. Espero que continuemos sempre assim. Entretanto, o porta-voz da ATECUL, André Gomes, dá conta da vandalização de mais de 10 autocarros, onde uma das funcionárias ficou... Começaram várias pedras nos autocarros e, infelizmente, temos uma colega até o momento em estado grave. Não se pode fazer vandalizações a ninguém. A integridade física de Angola, ou seja, dos angolanos, estavam mesmo em risco. Cálculos feitos. Segundo o responsável, mais de 48 milhões de kwanzas não entraram para os cofres do Estado. Só para se ter ideia, a ATECUL deixou de transportar estas 48 horas mais de 500 mil passageiros e não arrecadou mais de 48 milhões de kwanzas. Importa referir que a empresa pública de transportes coletivos urbanos de Luanda conta com mais de 600 autocarros distribuídos pelos diferentes municípios da capital. E sobre esta notícia recebemos hoje João Moraes, especialista em tráfego e mobilidade urbana. Doutora João Moraes, muito boa noite, bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite para todos os telespectadores e mais uma vez aqui presente na TV Girassol. Acompanhamos hoje, ou testemunhamos hoje, a retoma das atividades dos autocarros públicos. Esta medida visa garantir a mobilidade regular dos cidadãos, mas uma paralisação que tem impacto não só para as empresas, acabamos de ouvir na peça perdas significativas registadas pela ATECUL, mas também pelos cidadãos. De facto, as empresas públicas e não só de transportes, elas ganham trabalhando, não é? E é de facto uma questão a ter em atenção, porque os prejuízos são vários e esses prejuízos, de facto, sendo incalculáveis, vêm prejudicar aquele que investiu naquilo que é o ramo de transporte e não só. E conseguimos notar que os 2 dias de paralisação afetou de que maneira toda uma população. É bem e as importante. Empresas também. E as empresas também. E no seu todo é dizer que a economia angolana ressentiu esta situação. E logo aqui é importante frisar que situações do género devemos acautelar, porque respeita-se aquilo que são os procedimentos de greve, é de lei sim, mas, como disse aí o porta-voz da ATECUL, quando já surgem vandalizações e que metem em causa a integridade até do trabalhador, é uma situação realmente de polícia. E assim ser, pensamos que as nossas forças de defesa e segurança estão atentas a essa situação. Esperamos que é uma situação que não se volte a repetir, porque as empresas de transportes públicos e não só têm despesas com os seus funcionários, despesas de peças e acessórios e outras situações que de facto levam as empresas a trabalhar para poderem buscar receita para sustentar as suas ações de trabalho ou de responsabilidade financeira das empresas. Os autocarros públicos retomaram hoje, a população manifesta-se satisfeita, mas também aí algum sentimento de insegurança face aos atos que nós testemunhamos todos. Bom, há bocadinho acabamos de ouvir o Ministro do Interior, foi claro em dizer que a integridade do cidadão está segura e com a retoma dos serviços públicos não há causa nenhuma de alguma insegurança, porque é bem verdade que a polícia é um órgão de bem e a nossa integridade como cidadão depende muito da polícia, não é? É só para ver que toda uma situação de vandalismo, enquanto esperávamos que fosse apenas greve, passou a vandalização de bens públicos e vandalização até de algumas situações, a integridade física de algumas pessoas. O ministro foi bem claro que está cautelado e que o cidadão sinta seguro que é para amanhã ir ao seu serviço em segurança. Agora, é importante ter atenção e a responsabilidade de cada cidadão que não se revê com aquilo que são as políticas emanadas da boa vontade do trabalhador ou aquele que não adere à greve, não é? São 3 dias, termina hoje. Mesmo não terminando, conseguiu-se concluir que, na verdade, a mobilidade de pessoas e bens não era vista, porque perigava-se sim a integridade de todos, e logo que se repôs hoje a atividade de transportes públicos, é uma satisfação para todos nós, porque, de facto, é uma paralisação que evidencia a tristeza de todos, daquele que é o empresário até o cidadão normal,
porque, na verdade, o transporte tem uma razão muito importante em qualquer país ou numa sociedade, não é? Porque sem transporte não conseguimos ter mobilidade para nos deslocar aqui e ali. E é verdade que é o trabalhador que muito precisa de transporte para ir fazer o cumprimento da responsabilidade que tens, tanto contratuais como responsabilidade de trabalho. E logo, quando isso não acontece, tanto o patronato fica em prejuízo como o cidadão fica em prejuízo. E o que nós registramos, pelo menos na segunda-feira, vimos as estradas sem a presença dos azuis e brancos e notamos paragens completamente lotadas. Uma situação que trouxe ao de cima um problema que temos estado a discutir, a necessidade do reforço da oferta de transportes públicos no nosso país, com destaque aqui para Luanda. Bom, é aqui importante perceber, transportes públicos. Quando falamos em transporte público, estamos a olhar concretamente a TECUL, que é a empresa do Estado, que tem a responsabilidade também de transportar, ou tem a responsabilidade de transportar passageiros de um lado e para o outro, que é a mobilidade. Mas a empresa TECUL não é a única, até porque é para olharmos com atenção que o taxista é um parceiro para a transportação da mobilidade de passageiros e cargas e outras situações. E, entretanto, ao olharmos concretamente a TECUL é a empresa onde todas as empresas hoje criadas de transporte, tanto interprovincial como público, desenhou aquilo que é a realidade ou o procedimento técnico, não é? Que a TECUL tem, porque a TECUL vem de uma vigência que todos nós sabemos, foi a ETP, ou ZTCUL, e, entretanto, a criação das outras empresas de transporte público desenharam, sim, a gestão da TECUL. Então, é importante olharmos para aqui, com a TECUL, e disse há bocadinho o porta-voz, com 600 e tal autocarros que tem. Bom, alguma coisa chama a atenção, porque é que em devida altura aparece 70 autocarros e 80 autocarros por aí, um número ínfimo, um número que não justifica a transportar passageiro. Dizer aqui com verdade que quem tem que concorrer com as empresas, a empresa de transporte público, concretamente a TECUL, são os privados. Logo, o Estado sempre serviu a empresa de transporte público TECUL com autocarros, não é? Então, agora perguntamos... Mas é números insuficientes. Não, mas é isso que vamos perguntar. É a pergunta que paira para todos. O que é que se passa aqui a TECUL com 300, 600 e tal autocarros, 300 e tal autocarros, andam 70 e tal autocarros? De facto, é preciso ter atenção e percebemos concretamente o que é que se passa, porque os autocarros estão na empresa, mas não andam por quê? É importante também aqui a Girassol ter alguma preocupação, não é? Já que é uma situação que desperta alguma atenção, tentar perceber o que é que se passa, porque o gestor tem toda uma responsabilidade de informar, sendo uma empresa do Estado ou uma empresa que tem responsabilidade pública. Tem um outro senão, tem várias empresas também de transporte público, Rosalina, a Expresso, temos a Angostral, temos a Macon, mas de facto notamos que essas empresas, sem algum desinteresse de rendimento na busca de dinheiro, não é, ou receita, no transporte público urbano, também é importante perceber porquê. Porque notamos que essas empresas estão mais preocupadas a fazer o transporte interprovincial que o transporte urbano ou intermunicipal. A gente nota que quase ou nada notamos. Entretanto, dificulta ainda mais a mobilidade dos cidadãos. Dificulta, sim, o cidadão fica sem a mobilidade de vida. Por quê? Porque a procura é maior que a oferta, não é? Porque, vejamos, com a greve dos taxistas, que não tinha motivos nenhum para dizer que as empresas de transportes públicos tinham que funcionar. Foram forçados a paralisar por causa daquilo que já foi questionado pelo porta-voz da TECUL. Por quê? Porque havia uma situação de insegurança. Mas a polícia meteu o pé, e muito bem, conseguiu regularizar a situação, e hoje os transportes públicos apareceram, estão a funcionar. É aí que o ministro do Interior diz que está acautelada, está segura a mobilidade de pessoas e bens. E soluções para estes problemas que o doutor acabou por elencar aqui? Bom, as soluções é que haja um reforço, ou que a Agência Nacional de Transporte, que tem a responsabilidade de rever aquilo que é o transporte público, não é? Que não seja obrigado, não seja esse o termo,
mas olhar para o reforço das empresas privadas, a olharem também para a mobilidade do transporte público, urbano, suburbano e intermunicipal. Porque, de facto, se notarmos as empresas de transporte hoje, repito, estão mais viradas do transporte interprovincial porque rendem. Então, eu penso que a Agência Nacional de Transporte deve sim perguntar a essas empresas, porque estão todos preocupados, de toda uma preocupação, transportar para a província, para os municípios, mas internamente, o que é que se passa para que não se acautele a transportação de pessoas no cômodo de transporte público urbano? O que é que se passa? Logo, esta atenção pode ter uma resposta. Se de facto licenciar uma empresa de transporte, deve lançar a responsabilidade de que é importante que se revê a transportação de passageiro, olhar para a mobilidade interna. Não é só na capital da província de Luanda, mas nas outras províncias. Até porque nas outras províncias sabemos que há empresas públicas de transporte e conseguem, sim senhora, fazer o trabalho de transportação e olhar para a mobilidade de pessoas e bens. E ainda assim dizer que mesmo aquele processo de trabalho dos taxistas faz sentido. Mas é importante que seja regulamentada com muita atenção para que não note escassez de transportes para transportar as pessoas de um lado para o outro. Muito bem. Dr. João Moraes, especialista em tráfego e mobilidade urbana, vamos agradecer a sua presença nesta edição do Girassol Jornal. Boa noite e até a próxima. Eu que agradeço sempre o dispor, sempre que é necessário. Estamos aqui para dar o nosso subsídio naquilo muito ou pouco que a gente pode dar. Muito bem, e nós vamos continuar a olhar para a atualidade. 294 pacientes com ferimentos foram atendidos no Hospital Geral de Luanda. Nos 2 últimos dias, o destaque recai para os cidadãos socorridos durante os atos de vandalismo e pilhagem registados na capital. Da estatística provisória, os ferimentos por arma de fogo dominam o número de pacientes atendidos no Hospital Geral, uma das maiores unidades hospitalares de Luanda e a mais próxima da zona onde teve início os atos de vandalismo e pilhagem, o Golfo 2. Dos feridos, o diretor pedagógico José Janota avança que 117 foram por arma de fogo, seguido dos ferimentos por arma branca. Até o corte da manhã do dia de hoje, por volta das 8 horas, atendemos um total de 294 pacientes, dos quais 117 são por ferimentos em diferentes regiões por projetil de arma de fogo, que foram atendidos por diferentes especialidades, nomeadamente cirurgia geral e ortopedia. Também ainda tivemos lesões por ferimentos por arma branca, a nível do tórax, do abdômen, a região cervical, até mesmo ainda a nível dos membros. A arma branca 54. José Janota sublinha que houve mais de 30 intervenções cirúrgicas e que o hospital registrou 5 mortes. Vamos em 5. Dos que chegaram vivos e ainda receberam alguma resposta intra-hospitalar. Mas tivemos por volta de mais 4 cadáveres que chegaram já em óbito. Sofreram intervenção cirúrgica 33. E, para além disso, ainda tivemos os acidentes de viação, os atropelamentos, que normalmente acontecem, as quedas, que foram atendidos aqui na nossa urgência. Entre os pacientes encontramos Dona Delfina, atingida por uma bala, e Antônio Augusto, ferido com uma arma branca na cabeça ao tentar pilhar uma cantina na zona do Capolo 2. Tentávamos levar algumas coisas de uma cantina e outra população não gostava. Outros começaram a levar, mas outros levaram, outros não levaram. Só tem que me dar com uma coisa da cabeça demais aí no chão. Há um jovem mesmo que vamos a combate aqui no hospital também. É que bateu na cabeça? Sim. O que é que ele arremessou na cabeça? Me deu com um banco, depois me partiu com garrafa. Estive sentada na pracinha. E na pracinha já mesmo de casa, aí na BCA. Assim mesmo que sentei. Para me levantar, ele apontou, como ele passou assim, está a passar. Eu já não se movimentei para fugir. Fiquei já assim porque ele passou. Assim mesmo que passou, quando tentei levantar, me deu mesmo daqui da inádica.
Diante do contexto de inconstância, muitos são os profissionais que dobraram o turno. É o caso do enfermeiro Beng António. É uma profissão que eu escolhi, mesmo que venha o que venha, sempre enquanto estou escalado, sempre tem que estar no local do serviço. Sei que lá a família, Deus vai ajudar, estão de saúde. Uma quarta-feira calma e de pouco movimento foi o que observamos no Hospital Geral de Luanda durante as 3 horas da nossa permanência no local. A escassos minutos da nossa retirada, deu entrada esse jovem que, segundo o Serviço de Investigação Criminal, foi encontrado com 2 granadas. E estavas a levar aonde? Estava a vir na minha casa, porque eu vivo aqui no outro lado. Sim, estavas a levar aonde? Por que você tinha que levar isso? A rua estava ensalçada, meu chefe. E isso aqui seria para que se a rua estava ensalçada? Não, meu chefe, isso aqui não é para mim, meu chefe. Eu não conheço, nem conheço minha vida. Sim, é isso que eu estou a perguntar. Você apanhou, estavas a levar aonde? Para fazer o quê? Qual era a finalidade? A finalidade era para me entregar e alguém que é autoridade. Se você passou tanto a polícia ali... Eu fui no meu vizinho, que é autoridade. Eu tenho um vizinho que é autoridade. A ENDE-EP, Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade, comunica aos seus clientes que, devido a uma perturbação no sistema de distribuição registada na tarde desta quarta-feira, algumas zonas da província de Luanda estão privadas do normal fornecimento de energia elétrica. A ENDE apresenta as mais sinceras desculpas pelos transtornos causados, apela à máxima compreensão, mas garante que tudo está a ser feito para a reposição urgente do fornecimento de energia elétrica às zonas afetadas. Xangai, China, tufão Komei, em destaque. A informá-lo no Girassol Jornal, doravante, o Programa de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza passa a contar com 7 eixos e não mais 11, como funcionou até o momento. A decisão saiu da 7ª sessão ordinária do Conselho de Ministros, orientada hoje pelo Presidente da República, João Lourenço. A reunião apreciou ainda o decreto presidencial que aprova um novo regime de avaliação de desempenho dos funcionários públicos. O decreto presidencial, apreciado pelo Conselho de Ministros, aprova a reestruturação do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e de Combate à Pobreza. O diploma visa reajustar os domínios de intervenção, modelos de governação, financiamento e prestação de contas do referido programa, tendo em conta a nova divisão político-administrativa do país. De acordo com a Ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Ana Paula do Sacramento Neto, com a aprovação do novo documento, o Programa de Merenda Escolar passa a ter outra denominação e mais autonomia. Tendo em conta a descontinuidade do Programa de Merenda Escolar, que passa a ser agora a alimentação escolar, ele sai do Programa de Combate à Pobreza e é implementado diretamente nas escolas, e também a redução dos 11 domínios de intervenção, passando para 7, com realce para a inclusão produtiva, a agricultura familiar e outros que a sua implementação tem, de facto, impacto na vida do cidadão. Sob orientação do Presidente João Lourenço, o Conselho de Ministros apreciou e deu sinal positivo ao decreto presidencial que aprova o regime de avaliação sobre o desempenho dos funcionários públicos que deve entrar em vigor em 2026. O diploma faz parte do projeto do Estado que visa assegurar a implementação de um sistema de avaliação que permite um alinhamento entre o desempenho individual dos agentes públicos e os objetivos estratégicos pré-estabelecidos sectorialmente pela administração pública e será implementado 2 vezes ao ano. No regime anterior tínhamos a avaliação de desempenho efetuada anualmente e temos para esta proposta semestral. É feita agora semestral, sendo que teremos de 1 de janeiro a 30 de junho a primeira avaliação que é feita aos funcionários públicos, depois teremos a segunda que é feita de 1 de julho a 30 de dezembro. A ministra Teresa Rodrigues Dias esclarece que o regime, ora aprovado, é para o grosso da administração pública, sendo que os trabalhadores do regime especial deverão contar com regras e mecanismos próprios para a avaliação do desempenho. A avaliação
vertical, do hierárquico para o inferior hierárquico, é a regra, e isso para o regime geral, e depois teremos a oportunidade e conveniência dos setores, como a saúde, defesa, ordem pública, por terem carreiras especiais, também solicitaram, me apetece, que apresentem propostas especiais para avaliação de desempenho em sede destes regimes especiais. O Conselho de Ministros apreciou igualmente o decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a produção, importação, comercialização e uso de produtos e materiais de plástico de utilização única, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Comunicação do Turismo, Comunica Turismo 2023-2027, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Formação e Capacitação no setor do turismo, decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Reclassificação de Empreendimentos Turísticos, denominada Reclassifica Turismo, o decreto presidencial que aprova a Estratégia Nacional de Ordenamento Turístico, Planifica Turismo, dentre outros documentos. E o Conselho de Ministros apreciou para envio à Assembleia Nacional o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado, referente ao segundo trimestre de 2025. Na mesma sessão foi aprovada a proposta de lei que institui um regime jurídico específico para alienação fiduciária de bens imóveis, garantia diploma que vai facilitar a aquisição de crédito habitacional, de acordo com o Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos. A proposta de lei sobre alienação fiduciária de imóveis em garantia visa fomentar a construção de habitações e a dinamização do acesso a estas habitações por via da melhoria da canalização de financiamento privado para a superação dos déficits de disponibilidade financeira dos interessados. O diploma vai promover um ambiente favorável à concessão de crédito com garantia real. Dos edifícios normais, esses imóveis poderão ser beneficiados por um instituto que os cidadãos poderão recorrer para garantir o acesso privilegiado e de forma bastante célere ao crédito habitacional. Basicamente, o que queremos dizer é que um cidadão que pretende adquirir um imóvel pode, por via deste instituto, disponibilizar o seu imóvel para obter o crédito habitacional e poder utilizar já o imóvel enquanto ainda está a proceder ao pagamento das suas obrigações creditícias. O secretário de Estado da Justiça, Osvaldo Amaro, explica que a proposta vai impulsionar o setor imobiliário e criar apetência aos bancos comerciais para uma maior abertura ao crédito habitacional. Nós entendemos que não devem ser abrangidos todos os imóveis. Não estamos a falar aqui de imóveis que não tenham como fim a habitação, imóveis para fins comerciais ou agrários, terrenos para fins agrários não serão abrangidos por esse instrumento jurídico, e também nós temos como prioridade aqueles imóveis que não tenham qualquer outro instrumento de acesso facilitado já vigente. Por exemplo, não queremos, nesta fase inicial, incluir já no âmbito da aplicação deste diploma os imóveis que tenham como forma de aquisição a renda resolúvel, que é o caso da maior parte das centralidades. Nesta sessão, o Conselho de Ministros apreciou o relatório de execução do Orçamento Geral do Estado referente ao segundo trimestre de 2025. De acordo com o relatório, no segundo trimestre deste ano, foram arrecadadas receitas no valor de 5,93 bilhões de kwanzas, correspondendo a uma execução de 68% da receita prevista para o trimestre e 17% da receita anual prevista, tendo sido realizadas despesas no valor de 6,44 bilhões de kwanzas, o que representa uma execução de 75% da despesa prevista para o segundo trimestre e 19% em relação à despesa anual fixada no Orçamento Geral do Estado. Já no domínio do ambiente, igualmente para a remessa à Assembleia Nacional, foram apreciados os seguintes diplomas. Proposta de lei que cria a área de conservação da Serra do Pingano, localizada na província do Uíge, com vista à proteção e preservação parcial de certas características geomorfológicas, hidrológicas, de habitat ou de espécies particulares.
e ainda a proposta de lei que cria a área de conservação do Morro do Moco na província do Huambo. O Conselho de Ministros apreciou para a remessa à Casa das Leis a proposta de lei sobre a resposta integral ao vírus da imunodeficiência humana, com vista a atualizar a lei vigente e adaptar os seus mecanismos de prevenção e proteção de acordo com as boas práticas internacionais e tendo em conta a evolução dos conhecimentos e práticas médico-científicas sobre VIH, de modo a garantir a promoção e proteção integral dos direitos das pessoas que vivem com o VIH e das pessoas afetadas pelo VIH. As notícias regressam a seguir ao intervalo. Regresse connosco. Partimos para o primeiro intervalo. Bem-vindo de volta às notícias no Girassol Jornal. A Ministra de Estado para a Área Social, Maria do Rosário Bragança, reafirmou no Japão a aposta do Executivo angolano na construção de infraestruturas sanitárias para os diferentes níveis de atendimento, capacitação de profissionais e modernização tecnológica. A ministra falava na Expo Osaka Kansai, no dia dedicado a Angola, e destacou igualmente os investimentos do governo na efetivação de um sistema de saúde mais equitativo e robusto, preparado para enfrentar os desafios locais e os desafios de saúde global. A par disso, ressaltou o facto de o governo ter feito um investimento firme na educação para a saúde. E o embaixador angolano no Brasil, Manuel Eduardo Bravo, apresentou na cidade de Bogotá as cartas credenciais ao presidente da República da Colômbia, Gustavo Petro, que o acreditou como embaixador não residente. O diplomata angolano transmitiu ao chefe de Estado da Colômbia uma mensagem verbal do presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, resumida na vontade política de ver fortalecidas as relações de amizade e cooperação em domínios de interesse comum, de índole bilateral e multilateral. Felicitações do Presidente da República ao seu homólogo colombiano pela celebração a 20 de julho do 215º aniversário da independência da Colômbia. Durante a sua estadia, o embaixador Bravo encontrou-se também com a ministra em exercício das Relações Exteriores, a quem entregou as cópias figuradas das cartas credenciais. Com a chefe da diplomacia colombiana, o diplomata angolano evocou os laços ancestrais entre ambos os povos e abordou assuntos relativos ao estreitamento da cooperação bilateral, tendo sido definido o ano de 2026 para a institucionalização e operacionalização da Comissão Mista Intergovernamental Angola-Colômbia. A Colômbia estabeleceu relações diplomáticas com Angola a 29 de abril de 1988 e é a terceira maior economia da América do Sul, com 53 milhões de habitantes. Angola participou esta terça-feira na segunda Cimeira das Nações Unidas sobre os Sistemas Alimentares, que decorreu em Addis Abeba, Etiópia. Durante 2 dias de trabalho, os países africanos, com base numa posição comum, aliada à Agenda 2063, consideraram pertinente uma maior coordenação regional para promover a inovação tecnológica e o acesso ao financiamento previsível, com especial atenção aos pequenos produtores. A Cimeira abordou os desafios estruturais como as alterações climáticas, as perdas pós-colheita e a pobreza rural, ao mesmo tempo que apresentou soluções práticas, incluindo a expansão de culturas resilientes, o fortalecimento do agronegócio e a dinamização do comércio intra-africano. Representou o país no evento o ministro da Agricultura e Florestas, Isaac dos Anjos. Mudança de página, atualidade internacional. A passagem do tufão Komei, o 8º que atingiu a costa leste da China, obrigou a metrópole de Xangai, na China, a retirar 2.080 mil pessoas. O assunto, 280 mil pessoas, assim é que está correto. O assunto marca o compacto internacional. A metrópole chinesa Xangai retirou mais de 280 mil pessoas até às 10 horas locais de hoje devido à passagem do tufão Komei, o 8º desta temporada que atingiu a costa leste da China. Em Xangai, vários distritos elevaram os seus níveis de alerta e, de acordo com os números citados,
Pela imprensa local, o número de pessoas retiradas das suas áreas de residência ultrapassa os 280 mil. As autoridades ordenaram o encerramento de alguns parques e zonas turísticas, suspenderam obras de construção e cancelaram aulas nas escolas. A Agência Internacional de Energia Atômica afirmou que não foi detectado qualquer problema de segurança nas centrais nucleares da costa do Pacífico do Japão após o sismo de magnitude 8,8 ocorrido na Rússia. A operadora da central de Fukushima retirou cerca de 4 mil trabalhadores daquela central e da central vizinha após ter emitido um alerta de tsunami e suspendeu a deposição de águas tratadas no oceano, seguindo os protocolos de segurança estabelecidos. O presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, anunciou que vai impor tarifas de 25% sobre os produtos da Índia a partir de sexta-feira, além de um imposto de importação adicional devido à compra de petróleo russo por aquele país. Para justificar esta decisão, Trump argumentou que a Índia é um país amigo, mas as suas tarifas são demasiado elevadas sobre os produtos dos Estados Unidos da América. O presidente norte-americano acrescentou que a Índia compra equipamento militar e petróleo à Rússia, o que diz permitiu a guerra na Ucrânia. O Museu do Holocausto, que guarda a história de subjugação e extermínio do povo judeu, continua a receber muitos visitantes. Apesar da guerra que opõe Israel ao Hamas, Irão e Líbano, mais de 1000 pessoas visitam o espaço semanalmente. Veja na reportagem de Quina Santo, que está em Israel. Uma boneca partida, uma vitrine e calçados fora de moda amontoados no aquário estão a contar parte da história de fuga, maltratos, deportações e morte do povo judeu. Estas peças estão expostas no Museu do Holocausto em Jerusalém. Há também utensílios de cozinha, roupas pessoais e até artigos de beleza. Anúncios de concertos sinfônicos, concertos de música sinfônica. Os calçados pertenceram a pessoas que foram levadas para os campos de concentração e acabaram mortas em câmaras de gás. Foi das câmaras de gás que os calçados foram retirados depois que os aliados venceram a guerra. Em Belzec, Sobibor e na temível Treblinka. Um mural inteiro foi dedicado aos responsáveis materiais do genocídio que ceifou mais de 6 milhões de vidas. Outros tantos artigos podem ser encontrados neste espaço de 18 hectares. E para cada setor que se visite neste lugar, um pedaço da história deve ser contado, como os livros que eram queimados para que não tivessem vestígios do passado, ou até as fotografias que eram encontradas nas vestes retiradas dos corpos dos aldeões massacrados em várias aldeias em Israel. À entrada do museu existe uma alameda cujas árvores foram plantadas para homenagear as pessoas que salvaram pelo menos uma vida judia. São pessoas de vários pontos da Europa e também da América Latina. Foram chamados os justos entre as nações. O complexo comporta um museu da história, uma sala de memória e outra de arte do Holocausto. A parte do museu comporta pequenas e grandes telas que exibem depoimentos dos sobreviventes. Tudo é muito triste e com imagens marcantes de penúria, de maltratos e de violência extrema. Inclusive, alguns objetos de tortura e da medicina seletiva da altura estão expostos no museu. Centenas de pessoas de vários lugares visitam Yad Vashem diariamente, em grupos ou individualmente. Nós também o visitamos.
E entendemos a obrigatoriedade de conhecer este lugar repleto de documentos e provas de que o Holocausto não foi uma mera ficção. A visita guiada leva em torno de 1h30 e tem muitas paragens para fotografias, vídeos e até as explicações sobre cada momento. É exaustivo, porém proveitoso para jovens, adultos e crianças que passam por este lugar que existe desde 1953. O Yad Vashem foi reformado em 2005 para que os visitantes tivessem a experiência de não só passear pela infraestrutura, mas que aprendessem também a história do Holocausto contada pelos próprios judeus. A história, que começa triste, termina com esperança de um regresso a Israel e a Jerusalém, que se esconde entre as montanhas, vales e bosques. Tempo para o último intervalo nesta edição do Girassol Jornal. E regressamos com a atualidade esportiva. Angola defronta hoje às 22 horas os Camarões no play-off de acesso aos quartos de final do Afrobasket Sénior Feminino, que acontece na Côte d'Ivoire. Cada cote. Uma diferença pontual registrou-se em 2017, em Bamako, no Mali. Angola venceu por 33 pontos de diferença, 78-56, numa partida em que a base Itali Lucas anotou 28 pontos neste campeonato que acontece em 1983 e 1984. Benfica e Sporting abriram há sensivelmente 3 minutos a época futebolística 2025-2026 em Portugal. O angolano Milson venceu o Lincoln Red do Gibraltar por 5-1 e garantiu a qualificação a outra eliminatória de acesso à Liga dos Campeões da Europa. Milson contribuiu com um golo na vitória da sua equipa. O provincial de Cabinda apela à direção da Chevron a participar ativamente em ações sociais junto das comunidades. A solicitação foi feita pela governadora durante o encontro mantido com o novo diretor-geral da empresa. O governo provincial de Cabinda pretende que a Chevron seja mais participativa em ações sociais junto às comunidades. A maior empresa de exploração do crude exerce esta atividade há 70 anos. Por isso, o governo provincial entende que é chegado o momento de se deixar um legado na região. Esta posição foi apresentada pela governadora Susana Abreu durante o encontro mantido com o novo diretor-geral da Chevron. No final da reunião, a governadora disse que a Chevron deverá implementar novas políticas que facilitam as ações sociais junto às comunidades. Preciso começarmos a ver qual é o legado que a Chevron vai deixar em Cabinda pelo longo tempo de exploração petrolífera. E este legado é um legado que deve ficar para passar de geração em geração. O povo de Cabinda precisa sentir que a Chevron está comprometida no que toca à responsabilidade social de Cabinda com Lafayette. Em termos de empregabilidade, serão desenvolvidas novas parcerias que irão facilitar a absorção de mão de obra, uma visão que agrada o governo provincial. Com a instalação dessas parcerias, nós podemos ter os nossos jovens mais educados, mais firmes nas suas carreiras e o espaço para elas poderem trabalhar e também as nossas futuras gerações. Então, se nós conseguirmos que esta parceria de germinação seja uma parceria firme, duradoura e que fique com resultados, vamos criar legado para as nossas gerações e vamos tornar Cabinda um espaço com desenvolvimento econômico, social que se quer, e as pessoas podem sim, no final, dizer assim: afinal de contas, nós temos uma Chevron que está aqui conosco há muito tempo
e aqui estão os resultados desta longa parceria. O Governo Provincial de Cabinda pretende que a Chevron seja mais participativa em ações sociais, uma posição apresentada pela Governadora Provincial, Susana Abreu. Está tudo dito, tudo contado na edição de hoje do Girassol Jornal. Nós vamos, mas fica a promessa de estarmos juntos amanhã pontualmente às 19h45. Boa noite.